Fala pessoal, vamos continuando aqui o estudo do Minhas 60 Melhores Partidas, livro do Fischer, grande clássico do xadrez mundial, um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Meu campeão mundial preferido. Então a gente já viu várias partidas aqui muito interessantes, estamos agora na 15ª partida. Smyslov Fischer, torneio de candidatos de 59, vou até virar o tabuleiro aqui, o Fischer é pretas. A gente vai ter uma repetição da abertura da partida anterior, que foi a partida Keres e Fischer. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, Fischer vai na Najdorf dele aqui fiel, e mais uma vez bispo G5. O Smyslov também faz uma escolha igual a do Keres, de entrar na mais agressiva das variantes, né, do contra Najdorf, que é o bispo G5. Um pouco estranha pra mim, pra falar a verdade, porque não parece muito o estilo do Smyslov entrar numa abertura tão teórica e tão aguda como o bispo G5. Ele tem muitas partidas boas na Najdorf com bispo E2, que o Fischer comenta que bispo E2 pode ser visto nas partidas 4, que a gente já viu, não lembro qual partida era agora, acho que era Punic Fischer, e a 42 eu não sei qual é, a gente vai ver ainda lá pra frente. E o Smyslov gostava muito de bispo E2. Mas nessa partida ele decidiu jogar bispo G5, e a gente vai ter meio que um outro duelo teórico, assim como foi na partida anterior com Keres. Então Fischer jogou a mesma linha. E6, F4, bispo E7, dama F3, dama C7. Essa sutileza na ordem eu já expliquei até. Eu acho que na partida Walter Fischer, que o Fischer mesmo faz o comentário, mas é que o Guiri também faz essa observação no curso dele da Najdorf, que o certo é começar com dama C7, porque em caso de cavalo BD7, as brancas têm bispo C4 aqui. Então ele consegue desenvolver uma peça a mais de forma ativa, né? Com algumas ideias de sacrifício em E6. Por isso que dama C7 é mais preciso, tirando a casa C4 do bispo. E aí foi roque, cavalo BD7. O Fischer faz uma observação interessante aqui, que ele não tinha analisado na partida dele com Keres. Ele comenta que H6 é um pouquinho inferior, se for para jogar da mesma forma, né? H6, bispo H4 e cavalo BD7. Porque aqui tem um detalhe importante. E é legal saber isso pra quem joga Najdorf de pretas e pra quem joga bispo G5 de brancas também. Porque H6 parece um lance super natural pra dar um toque no bispo ali, né? Pra você empurrar o bispo pra trás. Tem algumas linhas que joga com H6, que o preto pode fazer esse lance, mas é muito importante saber a hora certa do H6. Porque, por exemplo, aqui se joga bispo D3 e B5, essa posição ela é muito diferente da posição com o peão em H7 e o bispo em G5. Agora as brancas têm uma continuação muito forte. O primeiro lance é temático, E5, beleza, esse faz bastante sentido. Ataca o cavalo e a torre em A8. Mas com a dama em C7, as pretas já podem jogar bispo B7. E isso geralmente costuma resolver os problemas das pretas, porém aqui não funciona. Então a pergunta é por quê? Primeiro exercício tático aí da partida, como que as brancas refutam essa posição? Então, o ponto tático, que faz muita diferença aqui, e que por isso torna a inclusão de H6 e bispo H4 melhor para as brancas, é que aqui o branco tem cavalo por E6. Esse golpe é muito forte. Eu já levei esse golpe numa posição similar, não a mesma linha, mas a ideia é a mesma, é explorar a fraqueza da casa G6. E essa fraqueza só existe porque as pretas jogaram H6, né? Porque com o peão em H7 não teria essa possibilidade. Ele ganha um tempo muito importante atacando a dama, e aí segue assim: F por E6, bispo por G6, rei F8, só que agora as brancas têm um outro intermediário muito forte, E por F6. Ele deixa a dama em F3 e tá tomando em E7 com cheque. Isso aconteceu em uma partida que o Fischer coloca aqui, que seguiu o bispo toma F3. Ele comenta que era melhor cavalo por F6, mas essa posição já é bem ruim para as pretas. Eu acho que já é objetivamente perdida, inclusive. Porque o rei além de estar exposto em F8, ele atrapalha a comunicação das torres, né? Mas na partida que ele cita foi bispo F3, F por E7 cheque, rei G8, G por F3. E o problema é que as brancas estão promovendo, então vai ganhar mais material ainda. Cavalo F6, bispo F6, G F6, E8, bispo, torre toma, bispo toma. É engraçado que a posição lembra até a partida anterior, Keres e Fischer, porque o branco tem torre e duas peças pela dama, com a diferença que aqui o branco tá ganho, né? Porque o rei já tá todo aberto já. Então foi D5 na partida, e aí o Fischer comenta que F5 aqui era o lance ganhador, assim, já deixaria as brancas com uma vantagem decisiva. Mas essa é uma observação interessante que ele coloca aqui, essa inclusão de H6. Serve como um bom exercício tático também, e aí pra quem joga Najdorf lembrar que nessa ordem H6, cavalo BD7 e B5 não vai funcionar. Então, Fischer jogou cavalo BD7 mesmo. Aqui o Smyslov fez G4, que é o lance principal.
E o Fischer fez B5, que é o principal clássico, né? O lance mais jogado historicamente. No curso dele, no curso de Najdorf, do Guiri, ele recomenda cavalo B6 aqui, que é uma ideia diferente, mas bem interessante também. Mas B5 ainda é o principal. E aqui jogou bispo toma F6, o Smyslov, bem normal, né? A ideia é acelerar o avanço do peão de G. Cavalo por F6. A gente viu G por F6 na partida 12, que foi partida Gligorit-Fischer, que o Fischer vai para essa estrutura aqui compacta no centro, né? Mas cavalo por F6. Jogou G5, e aqui ele volta o cavalo para D7. Só que nessa posição, o Smyslov comete um erro já. Como eu disse, me surpreende um pouco essa partida ter sido assim, com bispo por G5, porque, tanto quanto eu me lembre, não é muito o estilo do Smyslov entrar em discussões teóricas pesadas, assim, jogar linhas super agudas, né? Ele era um jogador muito criativo e com um senso de harmonia muito bom para as peças, para as posições. Então ele costumava entrar em posições não tão teóricas e onde tinha bastante espaço para jogar mesmo, né? Para ele poder usar a inteligência dele nas posições e superar os adversários na força de jogo mesmo. Então, quando ele entra no bispo H3 é um pouco estranho. Eu acho que ele tentou, assim, no bispo G5. Eu acho que ele tentou, assim, entrar numa linha agressiva e talvez colocar a visão dele de xadrez, assim, o estilo dele, né? De jogar uma coisa um pouco menos teórica, mais, assim, na criatividade. Mas isso é arriscado contra a Najdorf, porque essas aberturas são extremamente concretas, né? Então você tem que saber os planos, tem que saber as melhores continuações. Aqui ele faz bispo H3, que apesar de ter um sentido bem lógico, né? Colocar uma pressão em E6 e aí ele pode ameaçar um sacrifício de peça ou talvez reforçar o avanço F5 aqui, né? Colocar mais força nesse avanço. Apesar de tudo, é um lance que a gente vai ver que concretamente não funciona e já permite que as pretas peguem a iniciativa. Então o Fischer até coloca a seguinte pergunta, né? Omissão ou inovação? Tipo, é uma novidade ou o cara simplesmente fez um lance superficial, né? Em todo caso, depois dessa jogada, as brancas perdem toda a sua vantagem teórica, perdendo inclusive a iniciativa. E a pergunta é, né? Aí vocês podem pensar primeiro assim, a pergunta é como as pretas aproveitam essa imprecisão? Qual é o jeito certo de jogar aqui pra punir esse lance superficial do Smyslov? Bom, primeiro vamos ver o que ele comenta nessa posição, tá? Ele fala assim que A3 era necessário, é o lance que o Fischer analisa. E aí ele dá a seguinte... ele fala que depois de bispo B7, tem duas linhas principais, mas ele comenta que torre B8 tá na moda ultimamente, que é um lance bem mais lógico, eu acho, do que bispo B7. As pretas já querem fazer B4 e abrir a coluna B, né? E aí ficar com 3 colunas abertas na ala da dama pra tentar atacar o rei adversário. Mas ele dá duas linhas principais depois de bispo B7. Uma delas é H4 e a outra é bispo H3. Bispo H3 ele diz o seguinte, roque grande, e aqui joga F5, que é interessante. Bispo toma G5, rei B1. E5, tentando aliviar a tensão, mas aqui as brancas jogam cavalo de DB5, faz esse sacrifício. A por B5, cavalo por B5. Ele dá dama B6 aqui, o Fischer como melhor. Ele fala que isso é melhor do que dama C5, que foi o que ele jogou com o Gligorit no Candidatos de 59, nesse mesmo torneio. E o Fischer jogou contra o Gligorit essa posição e perdeu. Ele até comenta na partida dele contra o Gligorit, que a gente viu que ele jogou G por F6, ele comenta que ele tinha perdido 2 vezes já pro Gligorit no bispo por G5, e essa foi uma delas. Mas ele fala que é melhor dama B6. Cavalo por D6, rei C7, cavalo por F7, bispo F6 aqui. Composição aproximadamente igual. Vai ficar 2 peças pela torre, o rei preto um pouco mais exposto, o branco tomou uns peões aí, então isso equilibra. E outra análise que ele dá é o H4, né? Aí aqui é uma posição interessante também, porque as pretas têm uma boa resposta, um bom jeito de resolver os problemas. Então vocês podem tentar descobrir aí qual é a melhor continuação aqui. Jogam as pretas. Bem, aqui as pretas conseguem igualar de um jeito bem concreto, assim, bem dinâmico, através de uma ruptura temática. D5. E aí parece que não dá pra jogar, né, esse lance por causa de E por D5, mas tem cavalo B6. Então as pretas já estão recuperando aqui por causa da pressão em D5, né? Inclusive, depois de F5, o melhor lance é roque. Na verdade, cavalo por D5. E quando F por E6, que parece que vai ter uma catástrofe em F7, né? Tem roque grande. Um lance bem legal. Ele liga as torres, completa o desenvolvimento e põe o rei em segurança.
E aí uma partida do Fischer seguiu assim, bispo G2, cavalo por C3, dama por B7, dama B7, bispo B7, rei B7, B por C3, bispo A3, cheque, rei B1, F por E6, torre, cavalo por E6, torre C8, torre H3, G6, aqui jogou C4, atacando o bispo, mas aí torre H8, ele responde com um contra-ataque, né, em cima do cavalo, e ele comenta que essa partida acabou empatando em poucos lances. O material tá meio que secando, né? Tipo, se tomar em A3, toma em E6, aí toma em B5, AB5, e vai acabar sumindo os peões aí, vai acabar simplificando bastante. Mas na realidade, pra vocês terem ideia, hoje em dia o lance principal aqui nem é A3, porque A3 é um pouco lento mesmo. O lance principal nessa posição é F5 direto, entregando o peão de G5. E aí tem uma teoria extensa nessa posição, com bispo G5, rei B1, tem uma teoria gigante. O lance que o Guiri recomenda aqui é roque. Ele dá essa posição, e se eu não me engano, F por E6. Ele quer jogar cavalo E5, ou F por E6 mesmo. Não lembro agora exatamente como que era. Mas o Guiri dá roque aqui contra F5. E ele fala que é jogável essa posição. Então o principal hoje, na verdade, é F5 direto. Mas o Smyslov jogou bispo H3. E aí a gente volta à posição da partida, porque bispo H3 é um erro. E a pergunta era, como as pretas exploram esse erro? O Fischer aqui joga de forma muito enérgica a partir desse momento. Porque ele tinha aprendido já, como ele comenta, com a partida que a gente viu, acho que foi a partida 9, a partida Walter e Fischer, que foi um bispo G5 que o Fischer fica bem perdido e ele consegue salvar. Ele consegue empatar ali, por milagre, e leva para um bispo de cores opostas. Mas ele percebeu, analisando aquela partida, que a falha dele foi não pegar a iniciativa no primeiro momento. Né? Tanto que, não sei se vocês lembram, ou quem quiser pode revisar depois, tem um tema na partida que é interessante, que o preto sempre pode fazer B4, o Fischer não joga B4, e aí o cara nunca faz A3 também, porque os dois meio que pensaram que B4 nunca era um problema para as brancas. Então ele nunca joga o B4, o cara nunca evita, e uma hora o Fischer fica perdido. Então ele percebeu que nessas posições do bispo G5, se você tem a chance de pegar a iniciativa, isso tem que ser feito imediatamente. E aqui ele joga B4. E ele até faz esse comentário. A minha partida contra o Walter, partida 9, me ensinou bem a lição. Então primeiro ele desloca o cavalo. Isso é um ponto muito importante pelo seguinte. As brancas querem jogar F5 em algum momento. E a ideia do F5 é forçar uma concessão na estrutura das pretas, né? É colocar uma pressão tão forte em cima de E6 que as pretas não consigam manter essa tensão. E se ele tiver que jogar E5, aí já dá a casa D5 pro cavalo. Então isso permite que as brancas peguem uma vantagem posicional muito grande. Portanto, ele joga B4. Isso tem duas funções. Primeiro, ele tira o cavalo da defesa de E4, né? Ele expulsa uma peça que está defendendo E4, então torna o ponto E4 mais vulnerável. E ao mesmo tempo, ele já está antecipando para quando chegar F5 não ter que se preocupar com o cavalo pulando para D5. Então, esses são dois detalhes bem importantes. Aqui jogou cavalo de C2. E aí sim ele faz bispo B7. Agora, o Smyslov joga rei B1, que o Fischer também dá um interroga. Assim, é um lance natural, porque a gente sempre ouve falar que não, você tem que tirar o rei da coluna C, né, depois que você roca grande. Eu acho, inclusive, que ele ainda tá pensando aqui o Smyslov em jogar com F5, ele ainda quer fazer o F5, né, mas ele não queria dar o peão de G5 com cheque. Só que como eu comentei antes, em posições como essa, de bispo G5 ou do ataque inglês, por exemplo, muitas vezes as posições elas são extremamente concretas. Você não consegue jogar essas posições, digamos, pensando de um jeito geral, assim, né? Só na base do conceito. Tipo, só por uma base lógica. Você tem que calcular e jogar de forma muito precisa, porque não dá pra jogar assim por cima a posição. Você tem que saber o que você tá fazendo e tem que provar por A mais B. Então o Smyslov faz um lance natural, mas que é meio que uma perda de tempo, rei B1, porque ele ainda não precisava jogar rei B1 e ele tem talvez aqui uns problemas mais urgentes para se preocupar. Então, em vez disso, o Fischer comenta que cavalo G3 era necessário, tentando já melhorar esse cavalo para ele não ficar muito pior. E bispo toma E6 agora, que é um sacrifício especulativo, ele não vai funcionar tão bem, porque depois de F por E6, cavalo por E6, as pretas têm dama C4. E se cavalo por G7, rei F8 mesmo, ele fala que aqui as pretas já estão muito melhores. E dá pra ver, né? Porque ele tá atacando E4 e A2 e o cavalo tá caindo ainda. Então, muitas ameaças. Então, o Smyslov joga rei B1, mas aí o Fischer segue melhorando a posição dele. Cavalo C5. Ao mesmo tempo que ele ganha um tempo atacando E4, ele reforça o ponto E6. E aí foi cavalo G3.
Então essa é outra posição onde as pretas têm um lance muito forte, né? E vocês podem pensar aí, tentar descobrir o que o Fischer jogou aqui, depois de cavalo G3. Acho que nesse ponto já fica meio claro aqui que o tema da partida é explorar a iniciativa, né? Pegar a iniciativa na primeira chance e conseguir jogar e explorar isso da forma mais efetiva possível. Tanto que o Fischer faz isso com B4, com bispo B7, cavalo C5, e agora ele sente que pode continuar aumentando a atividade das peças com D5, que é a ruptura temática, né? Nós vimos já em outras posições bem parecidas. E pode parecer, assim, um pouco arriscado. Eu imagino que pra muita gente vocês podem estar se perguntando assim, pô, mas com o rei no centro ainda, tá abrindo, né, o centro, não é perigoso? E assim, no xadrez tem essa coisa do conceito, é o que eu falei, tem essa coisa do conceito, mas também tem o concreto. Então, por exemplo, a gente pode falar, não, de forma geral, abrir o centro com o seu rei no centro é perigoso. Não é aconselhável. Só que você também precisa ver se naquela posição isso realmente é um problema. Porque aqui tudo bem, o rei tá em E8. Mas onde estão as peças brancas? As peças brancas estão, a maior parte delas, amontoadas na ala do rei. E essas rupturas, essa ruptura, por exemplo, no centro, ela tá beneficiando as peças pretas ou as peças brancas? Claramente as peças pretas, né? Porque o bispo tá entrando em ação muito forte na diagonal, a dama tá pressionando F4 e as peças brancas estão todas mal colocadas. Então, apesar de, conceitualmente falando, ser um pouco arriscado abrir o centro sem ter rocado, nesse caso concreto, isso é bom para as pretas, porque o branco, só quem tira vantagem dessa abertura do centro são as pretas. E o Fischer comenta que nesse momento ele conseguiu ver já pela cara do Smyslov, pela expressão, assim, que ele já considerava a posição incômoda, né? Ele já não gostava da posição que ele tinha conseguido na abertura. Então, como que poderia continuar isso aqui, né? A opção que ele tem é E5 para manter a posição fechada. O problema é que quando ele joga E5, agora as pretas podem fazer G6. É um lance muito importante esse, porque ele fixa de vez a estrutura da ala do rei e aí previne F5. E a gente vê que o bispo fica muito mal em H3 nessa posição. Porque se ele tivesse com o bispo em F1, por exemplo, daria pra jogar H4 e H5 e continuar criando tensão na ala do rei. Mas nesse caso, como o bispo tá em H3, ele atrapalha o peão de H. Então uma continuação possível que o Fischer dá é torre C1, para tentar abrir a ala da dama com C3, mas aí dama B6, C3 e A5. Ele controla a casa B5 primeiro, né, para não ter um pulo do cavalo. E aqui ele diz que o plano natural para as pretas é continuar com o roque pequeno mesmo e fazer um ataque forte na ala da dama. Ele vai continuar ali com torre de FC8, A4, A3 ou A4, B3, e é muito fácil de melhorar as peças pretas. Inclusive, eu acho que o preto nem tá obrigado a rocar tão rápido aqui, né? Pode fazer outros lances, tipo torre B8, torre C8, pode abrir a coluna B, bispo A6, melhorar o bispo. Tem várias formas de seguir progredindo aqui de pretas sem comprometer a posição do rei tão cedo. Mas essa posição claramente é melhor para as pretas, assim, o branco não vai ter muito ataque. Na pior das hipóteses, a gente passa o bispo lá para G7, ele já defende tudo e continua avançando na ala da dama. Então, percebendo que essa posição aqui não era nada agradável, o Smyslov ele tenta buscar chances num sacrifício de peão, aí, chances práticas. Que geralmente é o que um jogador forte vai fazer, né? Ele vai tentar defender de forma ativa. Em vez de ficar numa posição muito passiva, que só um dos lados joga, que seria o caso do E5, ele tenta criar complicações que, às vezes, objetivamente não estão funcionando, mas na prática podem colocar alguns perigos, alguns problemas para o adversário. Então, em vez de E5, o Smyslov joga F5 aqui. Que o Fischer fala que foi interessante. Que é uma tentativa prática, né? D por E4. Aí foi dama G4. Ele aumenta a pressão em E6. E por F5. Cavalo de D, F5. E aqui a gente tem um momento interessante também, um momento bem importante. Para vocês tentarem descobrir como as pretas devem jogar. Qual foi o lance do Fischer depois de cavalo de D, F5. Bem, essa partida ela é bem instrutiva por duas razões. A primeira é esse exemplo de como é fácil perder a iniciativa no bispo G5 para as brancas, né? Em caso de qualquer lance um pouquinho menos preciso, um pouco mais superficial, mais relaxado, assim, você perde a iniciativa. Mas eu acho que também mostra como é importante você jogar com precisão depois disso. Porque o Smyslov, ele percebe que a posição dele vai ficar difícil se ele jogar E5, né? Que só o Fischer vai conseguir jogar na ala da dama. Então o que ele faz? Ele sacrifica um peão,
na tentativa de abrir o jogo e de ativar as peças dele. Agora ele tá aproveitando o fato do quê? De que ele tá colocando uma pressão na ala do rei com esse cavalo, né, em E7 e G7, e que ele tem a coluna D aberta, por exemplo, que as pretas ainda não rocaram. Tudo isso parece dar algumas chances práticas para as brancas, né? Não é difícil de imaginar as pretas errando assim e perdendo o controle nessa posição. E isso muitas vezes acontece, você pega uma vantagem e aí o seu adversário encontra uma continuação que é para tentar te confundir mesmo, né? Para tentar tornar a posição mais difícil do ponto de vista prático. Às vezes ele sabe que objetivamente ele deve estar perdido, mas ele tenta encontrar a opção que parece que vai te colocar mais problemas, que é o certo. E nessas horas não vale só ter. Não adianta ter pego uma posição boa só. Você precisa jogar de forma precisa. Você precisa continuar jogando bem até o fim da partida. Se você relaxa muito, ainda mais em posições de Najdorf, ainda mais nas posições de Bispo G5. Se você relaxa e fala, não, agora já era, né? Agora eu já tô ganho, já fiz a parte difícil. Esse é o primeiro passo para cair numa armadilha. E em posições como essa, isso significa às vezes perder a partida. Né? Não é nem que empata, que escapa, você perde. Então Smyslov tinha colocado as esperanças dele nessa posição. Mas o Fischer, que é um cara que a gente já viu aí nas partidas que calculava um pouquinho, né? Calculava um pouquinho bem. Ele estava pronto para refutar da forma mais precisa esse plano. E ele jogou aqui G6. Que ele acha que... Ele fala que talvez esse lance simples para ele, né? Foi o que escapou a atenção do adversário. Porque muito provavelmente o Smyslov estava contando com Roque aqui. Só que Roque é um lance descuidado. Parece muito natural, né? Você jogar Roque e colocar o rei em segurança, ligar as torres. Às vezes a gente até cai no erro nessas posições de pensar de uma forma extremamente esquemática. Tipo, você pensa, eu roco, já tô jogando torre F8 e puxo o bispo pra F8. Tô ganho, né? Tô com um peão a mais. Só que você esquece que tem que calcular os lances do adversário, que não dá pra fazer 2 lances de uma vez. Então aqui Roque tem um problema. As brancas jogam cavalo H5, já coloca uma pressão em G6, né? Em G7. G6. E agora tem um recurso muito forte. Então, vamos ver se vocês descobrem aí, jogam as brancas. Qual é a armadilha nessa posição que o Smyslov tinha preparado pro Fischer? É uma ideia sutil. A ideia ela é bem disfarçada. Aqui o lance é dama G3. Bem elegante, né? Ele propõe a troca de damas. Só que o detalhe aqui, se trocar as damas, se jogar dama G3, aí tem cavalo por E7 intermediário, e quando rega 8, cavalo por G3 e pronto. Tá com peça a mais o branco. Agora as brancas estão ganhas. Então tem que jogar aqui bispo D8, por exemplo, mas aí vem torre por D8. Se dama G3, vai ter cavalo H6, ou cavalo E7, torre F8 e cavalo G3. E quando dama por D8, cavalo F6, e já era, que o branco tem ataque ganhador. No próximo dama H4, né? E já era, as brancas ganham. Olha como é fácil perder o controle de uma posição que você tá muito melhor ou ganha até. Né? Você só precisa de um deslize, só isso. Um pouco de falta de atenção. Então, o Fischer percebe isso e joga G6. E aqui o Smyslov fez cavalo por E7. Cavalo H6 parece até uma ideia, né, para evitar o roque das pretas e quem sabe jogar torre F1. Só que as pretas têm outro lance muito bom aqui, que é bispo C8, e essa dama tá meio presa. Então quando dama H4, bispo H3, dama H3 e bispo G5. E aqui as pretas ganham um segundo peão, né? E a posição vai ficando cada vez melhor. Então foi cavalo por E7, dama por E7. É engraçado que aqui o Fischer fala, o resto da partida, como costumam dizer, é mera questão de técnica. As pretas têm peão a mais e melhor posição. Então ele fala assim, que a partida já tá acabada, né? Ele conseguiu evitar as ameaças das brancas e agora é só converter o peão a mais. Mas ainda assim, a técnica que ele usa, que ele converte o peão a mais é muito instrutiva. Foi dama F4, melhorando a dama e também limpando o caminho aqui pra esse bispo, né? Roque, torre D6, torre AD8, torre F6. Ele fala que aqui o Smyslov naturalmente evita simplificações, que ajudariam as pretas, né? Mas assim, é uma posição que ainda tem que ter um pouco de atenção, porque ele não tá sem nenhuma ideia. Tipo, ele pode triplicar na coluna F, ele tem um cavalo F5 aqui que pode ser chato às vezes, G por F, bispo F5 e tentar um ataque na ala do rei. Então não é assim uma posição que dá pra descansar já e falar, não, acabou aqui a partida, né? Tem que caprichar um pouco. Nesse momento, o Fischer encontra um jeito muito bom de continuar melhorando a posição das pretas. Então, quero que vocês tentem descobrir aí, jogam as pretas, como que dá pra coordenar a posição preta. Deve ter mais de um jeito de fazer isso, tá? Mas o reagrupamento dele aqui é muito instrutivo. Ele joga torre D5, que é uma ideia muito interessante.
Ele pode ou pôr a torre atrás do peão, né, pra apoiar o avanço do peão passado, ou dobrar na coluna D, pra criar umas ameaças de mate em D1, ou o cavalo D7 aqui, pode ser uma ideia. Então ele tá preparando pra reorganizar as peças. Foi bispo G4, cavalo D7, e agora joga torre F1, o Smyslov. Que ele fala que é uma tentativa desesperada de complicar a partida. Outras opções também não serviam. Por exemplo, se cavalo por E4, torre D4, e quando o bispo D7 e dama D7, as pretas ganham o cavalo, porque não dá pra defender a primeira fila e a cravada ao mesmo tempo, né? E se dama por E4, aí esse perde mais fácil, né? Torre D1. Torre por D1, bispo E4, torre D7, dama E5, e as pretas não tem nenhum problema pra usar a dama aqui, né? Pra aumentar a vantagem. Então foi torre F1. E a pergunta é, e agora? Depois de torre F1, como as pretas devem jogar aqui? Como continuar explorando a vantagem das pretas? Bem, o último lance do Smyslov, ele tem uma armadilha simples, né? Se jogar cavalo por F6, G por F6, dama E5, dama H6. E as brancas ganham. Tá dando mate ali em G7. E aí a gente entende o ponto do bispo G4 também, né? Agora ele tá controlando D1. Então não tem como jogar tipo dama F6 e torre D1, por exemplo. Mesmo com a dama ali não teria por causa de dama C1. Mas enfim, o bispo tá melhor em G4 por esse motivo. Mas o Fischer também vê que ele não tem por que ter pressa nessa posição. Em vez de tomar em F6, ele joga E3 aqui. E começa a usar o peão passado. Aí foi B3, abrindo um ar pro rei. Ele joga torre D2, colocando a torre na sétima, ataca o peão de H2 também. E aqui, finalmente, o Smyslov tem que fazer uma concessão, que é bispo toma D7. Porque nesse ponto ele já tem uma ideia aqui, né? Se jogar, por exemplo, H4 para tentar manter a tensão. Cavalo F6, G por F6, dama C5, ganha um tempo atacando C2 e quando a torre C1, dama D4. Isso aqui consolida a vantagem das pretas porque ele não tem como evitar a troca de damas, né? Dama H6, dama por F6. E aí evita o mate e tá totalmente ganho. Então, finalmente, ele teve que jogar bispo toma D7. Mas o Fischer fala que depois disso, o jogo das brancas... o jogo das brancas se deteriora muito rapidamente, né? A posição vai piorar muito rápido. Torre por D7. A dama tá muito bem colocada, né? Ela defende E3, B4, F7. A torre também ajuda a defender a segunda. Tá tudo bonitinho na posição das pretas. Torre 1, torre 8. Jogou H4. Aí aqui ele faz dama C5. Um lance muito forte. Ele tem duas ameaças simples, né? Ou torre D2 ou dama C3. Mas dama C3 é bem chato, porque se tirar a torre ele vai avançar o peão. Então... o Smyslov jogou dama C4, que segundo o Fischer é uma decisão horrível, mas necessária, né? Porque é o único jeito de evitar o dama C3. Foi dama por C4, BC4 e torre D4. E aqui ele ganha um segundo peão e a vantagem preta só aumenta. Agora sim, a partir daqui o resto da partida realmente merece poucos comentários. Foi C5, torre por H4, C6, bispo C8, torre D6, voltou a torre para C4, rei B2, rei G7, só melhorando o rei, rei B3, torre G4, cavalo E2, e aí ele jogou torre E6, um bom lance para forçar a troca, né? Porque se torre D8 ele toma o peão. Então foi torre por E6. Ele fala que se torre... não, foi torre de ED1, na verdade. Se torre por E6, bispo E6, rei B2, torre C4. E as pretas vão ganhar muito fácil, né? O peão de C6 já tá meio morto, meio perdido. E depois ele vai pegar o de G5 também, fica com 3 passados. Então jogou torre ED1. Aqui foi torre G2, outro lance preciso. Cavalo F4, torre D6, torre D6, torre D2. Um bom lance também, se trocar as torres o peão promove. O Smyslov joga torre D3. Lance 41 já aqui, e ele comenta que esse é o único, e ele fala assim, que o Smyslov teria abandonado se a partida fosse adiada aqui, né, se adiassem. Mas eles estavam os dois jogando muito empurrados pela ansiedade do momento, segundo o Fischer. Talvez pelos tempos, ou pelo calor da partida, né, essas coisas. Então ele joga torre F2, aqui foi torre D4. Ele tá tentando avançar o peão de E, né, ele comenta que cavalo D5... tem um arremate legal aqui. Então, esse é o último exercício, na verdade. Como as pretas arrematam depois de cavalo D5. Bom, esse não é difícil. Joga E2 e quando torre E3 tem torre F3. Um recurso típico. Cravar na terceira para passar o peão, né? Para promover. Então jogou torre D4, de novo forçado. Agora foi E2.
cavalo D3, e aqui jogou bispo F5. Um belo lance de desvio, né? Esse cavalo F2 promove. Jogou C7. O Smyslov tá tentando se segurar como dá, mas aqui o Fischer fez torre F3. Ele comenta que também dava bispo toma D3, que era até mais efetivo. Dama, E1 dama, torre por D3, dama B1, e quando rei A4, torre por C2, né? Tá dando mate esse lance, na verdade, essa sequência. Mas ele jogou torre F3. E aí foi C8, afinal, aqui ele já tá ameaçando promover, ou jogar torre por D3, assim, então promoveu, bispo C8, torre E4 e bispo F5. Ah, ele comenta que depois de C8 também era mais forte promover primeiro. Mas ele queria evitar qualquer tipo de complicação. Complicação entre aspas, né? Porque não tem muita complicação, mas ele só quis jogar o mais prático possível. Então, torre E4, bispo F5, toma. Bispo D3, toma, toma. Rei B4, torre D5. E é isso, né? As pretas vão ficar com 2 peões a mais. Torre G2, H6, G por H, rei toma. E já era, esses 2 peões aqui garantem a vitória. Então, A4, G5, torre C2, torre D6, rei C5, torre E6. E aqui o Smyslov finalmente abandonou, a torre tá defendendo o peão de A6 e é só começar a avançar, né? Vai ser muito, muito rápido. Interessante porque é uma partida com bispo G5 e diferente da que a gente viu anteriormente, que foi a partida Keres e Fischer, essa aqui foi bem mais simples e menos complexa, né, teoricamente. Mas ao mesmo tempo ela teve alguns momentos de decisão importantes, assim, porque o Fischer, ele teve que, primeiro, aproveitar a chance de pegar a iniciativa. E depois, quando ele já tinha a vantagem, já tinha o peão a mais, ele teve que jogar da forma mais precisa possível para não dar nenhuma chance pro adversário e depois converter facilmente a posição. Mas ele fez isso com muita técnica, né? Ele não deu realmente nenhuma chance, enxergou todos os recursos e consolidou a posição muito bem. Então é isso, pessoal. Partida 15 do livro. Smyslov Fischer, candidatos de 59. Espero que vocês tenham gostado das análises. Se gostou aí... não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não tiver inscrito, divulgar pro pessoal. É um livro bem interessante esse, eu acho que para qualquer jogador ajuda muito conhecer as partidas desse livro, o estudo, né, das partidas do Fischer em geral. E também, né, não esqueçam de deixar os comentários aí, o que vocês acharam. Eu sempre esqueço de lembrar, de falar isso, né, pra deixar uns comentários, mas sintam-se à vontade. Então é isso, valeu pessoal e até a próxima.